fato pode ser visto e analisado em suas várias camadas. Técnica elementar do jornalismo recomenda relatar fatos respondendo a, pelo menos, algumas de 6 perguntas: quem, o que, como, quando, onde e por quê. Vamos a um fato. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Anuncio o ofício número 12 de 2020. Glória a Deus, ainda tinha votações. Eu peço às vereadoras que possamos aproveitar o código. Primeira pergunta: quem? Entre muitos outros presentes na cena, personagens centrais neste fato são Michele Bolsonaro e André Mendonça, ou vice-versa. André Mendonça, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Michele Bolsonaro, a chamada primeira-dama, casada com o presidente da República do Brasil. O que estão fazendo nesta cena? Estão comemorando a aprovação pelo Senado de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando isso? Na quarta-feira passada, 1º de dezembro. E como foi isso? Em parte trataremos a seguir, outra parte só Deus ou o inominável sabe. E onde esta cena? No Senado, no gabinete do senador e pastor, ou vice-versa, Luiz do Carmo, do MDB de Goiás. E por que tanta comemoração, tanta efusividade? Vejamos e ouçamos novamente algo desta cena para voltar à parte do como. Segundo a First Lady e o agora terrivelmente evangélico ministro, o como se deve a Deus. Por isto, no transe, a repetição do glória a Deus. De resto, uma glorificação que tem sido inescapável. Por exemplo, a cada gol, cada vitória, cada carrinho, cada escanteio, cada pênalti convertido ou defendido no futebol brasileiro. O como tem inúmeras explicações. A explicação factual é que 47 senadores votaram para elevar André Mendonça à condição de ministro do Supremo. E por quê? Além dos motivos já conhecidos ou intuídos, também por não darem importância ou desconhecerem a história da humanidade. Quando Estado e religiões, ou vice-versa, se interpenetram enquanto instituições, nunca termina bem. Recordemos, por exemplo, um dos lemas do golpe de 64, Pátria, Deus e a Família. Recordemos a atuação da Igreja Católica naquele episódio. E vamos a uma leitura de várias das camadas desta cena. Glória, aleluia. Oh, Deus. André Mendonça foi o AGU, advogado-geral da União de Bolsonaro, depois seu ministro da Justiça e depois novamente o AGU. Ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Até se tornar o AGU, foi pastor da Igreja Esperança em Brasília. Também professor universitário no Mackenzie e na Fundação Getúlio Vargas.
quando o ministro da Justiça foi acusado de produzir um dossiê contra 500 opositores ligados ao movimento antifascismo. Na sabatina no Senado, por várias vezes, André Mendonça disse não ter dito o que já disse. Negou ser o que e quem é. Depois de aprovado pelo Senado, fez a frase que desdisse o que pouco antes havia desdito. Disse: um passo para o homem, um salto para os evangélicos. É anotar e conferir mais adiante. André Mendonça fará o que disse que não faria e será o que prometeu não ser. André Mendonça, quando ministro da Justiça e advogado-geral da União, era e é isso. Outro nome lembrado para o Supremo é o de André Luiz Mendonça, o advogado-geral da União e também pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mendonça, que está pedindo ao Supremo autorização para operações policiais dentro das universidades. O advogado-geral quer que a polícia impeça militância e viés ideológico de professores, parodiando o grande locutor Haroldo Fernandes. Grotesco, ridículo, estapafúrdio. Para começar, desobedeceu e desobedece o tempo todo, ele e demais, o segundo mandamento: não usar o santo nome em vão. E também o nono mandamento: não levantar falso testemunho ou faltar com a verdade. Vamos a outra camada desta mesma cena. Essa pessoa saltitando de alegria, Michele, casada com o presidente Bolsonaro, recebeu R$89 mil em cheques. 21 cheques de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar. Márcia Aguiar, funcionária do então deputado estadual no Rio, Flávio Bolsonaro, ajudou a desviar R$1 milhão da Assembleia no Rio de Janeiro, via o crime de peculato, rachadinhas, segundo o Ministério Público carioca. Aprofundando um pouco mais o olhar nesta camada da cena, Queiroz é o faz-tudo dos Bolsonaro. Da pescaria com o Jair à parceria com os filhos, aos cheques para a First Lady. A quicante primeira-dama que agradece a Deus recebeu cheques do Queiroz, investigado por assassinato. Assassinato do estudante Anderson Rosa de Souza, a 15 de maio de 2003, na cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E o Queiroz, que passou cheques para a First Lady, tem parceria na investigação do assassinato. Um acusado e conhecido por chefiar um escritório de pistoleiros, o escritório do crime, de matadores de aluguel. O finado capitão PM Adriano Magalhães da Nóbrega, aquele fuzilado na Bahia. Adriano, que segundo o Ministério Público do Rio, teria como sócio em construções ilegais não apenas o Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, mas também o hoje senador Flávio Bolsonaro, de cujas rachadinhas, acusou o MP do Rio, escoava dinheiro para uma construtora de milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. O mesmo Flávio que condecorou com medalha o mesmo Adriano acusado de assassinatos. Assim como seu pai, o marido da quicante Michele, defendeu Adriano. E isso só 4 dias depois dele ser condenado por assassinato. Dele, o Adriano, não o Bolsonaro, que apenas ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados para defender o condenado por assassinato. Adriano depois foi absolvido. Assim como a acusação de peculato contra o senador Flávio Bolsonaro acaba de voltar à estaca zero por decisão do Supremo Tribunal.
Fato que cria um dilema para a mídia morista. Notória a picaretagem, o conchavo entre o juiz Moro, que comandou na prática a operação, e procuradores e policiais da Lava Jato. Foi exatamente por isso, e apesar do apoio da Globo e demais mídias, que a Lava Jato terminaria ruindo nos tribunais. Foi anulada, virou pó, e aí a midiona esbarra num dilema. Moro, agora na condição de candidato à presidência da República, se vale de um discurso malandro sobre corrupção. Malandro o discurso de corrupção, porque o próprio Moro enterrou a Lava Jato ao corrompê-la com suas práticas ilegais. O mesmo Moro que agora promete criar um tribunal, um outro tribunal, à parte do sistema judiciário. Ele sempre quer um tribunal para chamar de seu. Daí também o dilema. Moro pode contar com um maciço apoio midiático para seu discurso farsante, malandro sobre corrupção? Então vale também o discurso miliciano do bolsonistão. Discurso de que as rachadinhas, os crimes de peculato atribuídos aos Bolsonaro são apenas invenções de comunistas. E os Bolsonaro, portanto, seriam honestíssimos. Da mesma forma, o Queiroz seria um mero injustiçado e o capitão Adriano deve ser canonizado. Mas, voltando às camadas desta cena. O ministro André Mendonça herdará processos que estavam com Marco Aurélio, a quem ele sucederá no Supremo Tribunal. O que fará Mendonça se Michele Queiroz ou algo parecido chegarem ao seu julgamento? E aí? Glória a Deus? Ainda outra camada desta cena, talvez a principal. Aleluia. O Brasil, segundo a Constituição, é um Estado laico. Tal cena pública caberia, por exemplo, no Irã, ou na Arábia Saudita, ou agora no Afeganistão dos talibãs. Nunca com o ministro de um Supremo Tribunal de um Estado que se diz laico, ainda que, admitamos, isso seja pedir demais. Já que o plenário do Supremo tem uma cruz pendurada ao fundo, ao lado esquerdo, atrás da cadeira do presidente do tribunal. Assim como nos plenários do Senado e Câmara, lá está a cruz do Estado dito laico. E a Constituição em vigor se diz logo na abertura ao informar: foi promulgada sob a proteção de Deus. Aprovado André Mendonça, Bolsonaro comemorou. Então, 2 ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido, e votado dentro do Supremo. O bispo Malafaia também comemorou. Mala triplicou sua dívida com a União no governo Bolsonaro. Deve ao menos 4.600.000 reais em impostos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e da editora Central Gospel. Disse Faia, Mendonça deu uma cama de gato nos senadores. Isso segundo Malafaia, ao responder sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Falando em gato, Malafaia, Bolsonaro, Queiroz, Adriano e demais, neste caso, a imprensa falhou. Falhou, por exemplo, ao ouvir Malafaia e não ouvir a abalizada opinião de Fernandinho Beiramar. E outra cena com muitas camadas também tem falhas. Por ora noticiados apenas o fato e sua superfície. Cena do cabo Jocélio Almeida de Souza puxando Johnny da Silva, de 18 anos. Viva, caralho. Olha, caralho, o Gemoi tá andando igual um escravo. Johnny, detido na Vila Prudente, em São Paulo. Acusado de tráfico de drogas, ele foi algemado à moto do cabo Jocélio e puxado em um desfile público ao longo de 300 metros, correndo para não cair e ser arrastado.
A juíza Júlia Martins Alonso de Almeida Alvim considerou a prisão legal, porque não prejudicou o flagrante. O cabo Josélio foi afastado. Johnny, detido ao tentar escapar de uma blitz, segue preso. Diante da blitz, ele jogou fora sua mochila e acelerou a moto. Ao tentar fugir, bateu numa ambulância do SAMU. Quem são Johnny e Josélio, obviamente afrodescendentes? Como? Por que caminhos chegaram onde estão? Como estão vivendo? Um, o afastamento da PM, o outro, a prisão. E por que, neste fato, nesta cena, sobram camadas? Se examinadas, inescapável chegar aos mais de 350 anos de escravização e do seu término sem terminar. Com causas e consequências sendo enfrentadas e debate se ampliando e se aprofundando só a partir de 112 anos depois da dita abolição. No ano 2000, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, instituiu o sistema de cotas. Em 2004, foi a vez da Universidade de Brasília, a UNB. A 29 de agosto de 2012, Dilma Rousseff decretou e sancionou a Lei 12.711, a Lei de Cotas, sob intensa oposição e bombardeio dos de sempre. E sempre tem mais. Heleno, o general pequeno, tem um passivo no Haiti na Operação Punho de Ferro. Acusadas de genocídio, tropas da missão de paz que comandava, Heleno, o pequeno, negou e disse no Congresso: podem ter acontecido efeitos colaterais, mas se ocorreram, foram mínimos. Já segundo a agência Reuters, os mortos, ou seja, os danos colaterais, podem ter chegado a 70, incluindo mulheres e crianças. Mais de 22 mil tiros teriam sido disparados pelas tropas da missão de paz comandadas por Heleno, o Pequeno. No Haiti, os negros. Aqui, soube-se agora pela Folha de São Paulo, os povos indígenas no alvo. Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Heleno autorizou 7 projetos de exploração de ouro, numa faixa de fronteira na Amazônia com 150 quilômetros de largura, numa região quase intocada na cabeça do cachorro, na fronteira do Brasil com Colômbia e Venezuela. Ali vivem 23 etnias indígenas, há milhares de anos antes da unção de Heleno, o Pequeno, que hoje acumula 2 salários, na soma, pelo menos 60 mil reais. Mais ou menos quanto ganhou por anos na bocona de assessor de Nussmann no Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. E segue o projeto de tutela militar. Por ora, aposta em 2 candidaturas. Uma a de Bolsonaro, outra a de Moro. Não por acaso, o general Santos Cruz se filiou ao Podemos de Moro. Depois de humilhado e despachado do governo por Bolsonaro e família, ouvimos de Santos Cruz todo aquele lero-lero oposicionista. Só conversa. O que ele quer, em nome dos militares, é a manutenção do poder para muito além das casernas. Ouçam e vejam Santos Cruz com atenção. Meu voto é para o Bolsonaro. O Bolsonaro representa a democracia, representa a liberdade. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores, regiões, etc. Então é a hora da opção. O gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro, que é para reverter essa situação e tirar o atraso do tempo perdido com toda essa gente corrupta. Quantas camadas tem a história das ambições, dos golpes, ditaduras, das tomadas de poder pelos militares no Brasil?